Boa noite, pessoal, novamente, né? Vamos continuar com a nossa aula de economia. Hoje é a aula 3, né, do curso técnico em agronegócio da escola Dr. Antônio Batista do Nascimento. Hoje a gente vai falar sobre teoria da firma, teoria da empresa ou de produção. Então, primeiramente, o que é necessário entender para entender a teoria da empresa rural? Então, primeiramente, a gente tem que ter o conhecimento sobre os conceitos associados às atividades administrativas e operacionais e reconhecer que a gestão da propriedade rural sofre tanto influências por fatores internos como fatores externos. Então, o autor ele fez um organograma, né, sobre esse assunto, que é a empresa rural, a propriedade rural, ou agroindústria, tudo relacionado ao agronegócio. Então, essa empresa rural, ela tem objetivos de produzir algo, né, ou armazenar, ou transformar, né, esse produto, e ela depende de recursos, que é a terra, o capital ou o trabalho. E tudo isso interfere na tomada de decisão. Essa tomada de decisão é influenciada por fatores administrativos do sistema de informação. O que são essas funções administrativas? Por exemplo, quem está gerindo o negócio, é, o preço, o custo, né? E sistemas de informação. O que que para esse sistema de produção você é necessário produzir, que informações você tem em mãos para a produção desse produto. E tudo isso ele está inserido, né, ou sofre influência pelo ambiente, e que é um fator externo e também por fatores externos dentro da produção. Então, fatores de natureza interna são necessidades presentes e futuras do negócio, a idade, conhecimento técnico administrativo do produtor, habilidade do produtor rural na realização das atividades do sistema produtivo, entre outros. E a natureza externa, políticas governamentais, tecnologia de produção, níveis de renda da população local, entre outras. Então, o produtor deve identificar os limites atuais dos recursos produzidos da propriedade rural. Então, o que ele vai ter, né, para produzir em questão de capital, terra e trabalho. E decidir de que maneira ele vai alocar esses fatores de produção para uma maximização ou otimização da atividade da propriedade rural. Então, alguns conceitos básicos que a gente tem que ter em mente para introduzir, né, a teoria da firma é o que é uma empresa ou unidade produtiva. Então, é uma unidade básica de produção de bens ou serviços. No caso do setor rural, uma propriedade rural. É produtora de produtos agropecuários, também as agroindústrias e as indústrias produtoras de insumos e prestadores de serviços. O que é um processo produtivo ou sistema produtivo? Então, ele está associado a tecnologias utilizadas, que consiste na combinação dos fatores de produção, que é a capital, terra e trabalho, e dos demais insumos utilizados na propriedade rural, de modo que resulte a produção de algum tipo de bem ou serviço. Então, é tudo a combinação de todos os insumos e capital, terra e trabalho, para gerar algum tipo de bem ou serviço. E empresário é o principal responsável pelas decisões administrativas e comerciais dessas empresas ou propriedades rurais. E também o método produtivo adotado, se ele usa, né, aparatos tecnológicos como irrigação, maquinário, entre outros aspectos referentes à gestão da empresa rural. O que é curto prazo? Porque a gente vai ter custo a longo prazo, custo fixo a longo prazo, custo fixo a curto prazo, então, posteriormente, mas a gente precisa entender o que é um curto prazo.
Então, é um período de tempo no qual um ou mais insumos produtivos permanecem fixos na quantidade e não podem variar. Por exemplo, no ciclo da produção agrícola, o ciclo da produção agrícola é por um período de tempo. Então, a terra que a gente utiliza para plantar é fixa. Então, não pode ser aumentada nem diminuída a um curto espaço de tempo. E longo prazo é um período de tempo no qual a quantidade de todos os insumos produtivos pode variar. Então, a longo prazo, por exemplo, se você tem 100 hectares de terra para produção, a longo prazo isso pode variar. Você pode aumentar para 200, 500 hectares para a produção. Então, os insumos produtivos, eles variam. E custo fixo. Custos que permanecem inalterados durante o curto prazo e dependem do nível de produção da empresa. Um exemplo é o caso do aluguel de um galpão para o armazenamento de grãos, em que, independente da quantidade produzida, o produtor terá de pagá-lo durante o período de contratação de locação do imóvel. Então, por exemplo, o custo fixo é o custo, vamos supor, de um aluguel de terra, desse aluguel, né, de armazenamento, que independe do nível de produção da empresa. E custo variável, custos que variam de acordo com o nível de produção da empresa. Por exemplo, se o produtor ele quer produzir mais milho, ele vai ter que comprar mais fertilizante e mais semente. Então, isso é variável, né? O custo de produção é variável. O custo marginal é o acréscimo de custo que se verifica quando é produzida uma unidade adicional do bem ou serviço. Então, por exemplo, se o agricultor ele gasta R$ 1.000 para produzir 50 queijos, se ele produzir 51 queijos, ele vai gastar R$ 1.020. Então, o custo marginal seria esses R$ 20. E a função da produção, né, é a relação matemática que expressa todas as quantidades de insumos que são necessárias para a produção de uma unidade do bem final. Então, ela pode ser entendida como a quantidade máxima do bem final que pode ser obtida com o uso de certa quantidade definida de fatores de produção. Então, essa função da quantidade produzida, ela é representada pela função de K, que é a quantidade de capital utilizado no sistema produtivo da propriedade rural, por N, que é a quantidade de recursos naturais utilizados no sistema produtivo, terra, minério, água, entre outros, e pelo trabalho, né? Que é T, quantidade de trabalho utilizado no sistema produtivo da propriedade rural. Então, também outros conceitos, né, que são necessários para entender. O que é receita, custo e lucro? O lucro é obtido pela receita total e pelos custos de produção. Mais para frente a gente vai saber como que se calcula o lucro. Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma receita. Então, a receita é obtida a partir da venda de todos os produtos agropecuários produzidos na propriedade rural em um período de tempo. Então, a receita vai ser a quantidade de produtos agropecuários vendidos multiplicado pelo preço dos produtos agropecuários. Então, aqui é um exemplo. Então, tem uma feirinha lá, o produtor produziu 100 kg de tomate, 100 kg de batata. O preço do quilo de tomate é R$ 2 e o preço de quilo da batata é R$ 1 e ele vendeu tudo. Então, qual que é a receita do tomate? Se ele vendeu 100 kg de tomate a R$ 2, ele vai receber R$ 200. Então, a receita dele seria R$ 200. Então, 100 vezes 2. E ele vendeu 100 kg de batata a R$ 1. Então, a receita dele vai ser R$ 100.
E a receita total da propriedade vai ser 200 mais 100, que é do tomate e da batata, R$ 300. Como que a gente vai calcular o lucro total? Então, o lucro vai ser a receita total menos o custo total que ele gastou, né? O custo total seria o que ele gastou para a produção, armazenamento, transporte e tudo do tomate e da batata. Então, aqui está falando que o produtor, ao somar os custos da produção e do transporte, ele gastou R$ 200. Então, o lucro desse produtor seria de R$ 300, que é a receita, menos R$ 200, que é o custo. Então, ele tem um lucro de R$ 100. Então, outros conceitos, né, para a gente entender, é o produto total, médio e marginal. Então, imagine uma situação de curto prazo em uma empresa rural que os fatores de produção sejam fixos. Considere que um agricultor dispõe de certa área de terra para cultivar, fator de produção fixo, e introduz na produção sucessivamente um trabalhador a mais de cada vez. Então, aqui a gente vai utilizar o fator trabalho para analisar essa informação. Então, eu tenho uma quantidade de terra, que é um custo de produção fixo, a um curto prazo. Então, para eu produzir 10, vamos supor, sacos de café, eu gasto um trabalhador. E o produto marginal do fator trabalho é 10 menos zero, que com zero de trabalhador e eu não produzo nada, certo? Então, eu tenho R$ 10 de produto marginal do fator trabalho. E aqui o produto médio seria 10 dividido por 1. Então, eu tenho 10 produto médio de fator trabalho. Na produção total, quando eu produzo 22 sacos de café com 2 trabalhadores, então para eu produzir 22 sacos de café, eu precisei de 2 trabalhadores. E esse produto marginal do fator trabalho é 22 menos 10, que é a diferença, né, que eu consegui obter adicionando mais um trabalhador. E o produto médio é 11, que é 22 dividido por 2, que dá 11. Aqui sucessivamente. Então, se eu adiciono mais um trabalhador, eu vou produzir 36 sacos de café. E o produto marginal será 14. 36 menos 22, 14. E 12, que é 36 dividido por 3. Percebe-se que aqui, de 5 para 6, eu adicionei mais um trabalhador, minha produção aumentou. Ok. Só que o meu produto marginal, ele diminuiu. Que 77,4 menos 65 é 12,4. E o produto médio do fator trabalho também diminuiu, que é 77,4 dividido por 6. Então, por que há esse decrescimento do produto marginal do fator trabalho? Como aqui nesse exemplo, como a terra é um custo fixo, então você tem uma área. Quanto mais trabalhador você adicionar, isso vai chegar a um ponto que, se eu adiciono mais um trabalhador numa área que é pequena para aquela quantidade de trabalhadores, os trabalhadores podem ficar ociosos, né? E isso vai gerar um custo mais alto para a minha produção, que não vai render muito para eu ter aquele trabalhador. Ele não vai aumentar a minha capacidade, ele vai até diminuir, né? Que, por exemplo, ele pode até aumentar a produção, mas o produto marginal, ele vai diminuir. Então, aqui, por exemplo, se eu adicionar 11 trabalhadores, eu vou até ter uma queda de produção,
Então, esse valor aqui, ele chega a ser negativo. Então, não é rentável para o produtor colocar muitos trabalhadores que podem não gerar tanto, nem é tanto lucro, mas a força de trabalho deles não compensa o que eles estão produzindo. E isso é definido pela lei dos rendimentos decrescentes. Se for adicionado quantidade de um fator de produção variável, trabalho, por exemplo, a uma quantidade fixa, né, de produção de terra, por exemplo, o acréscimo na produção total será inicialmente crescente, como nós vimos. Porém, acréscimos adicionais no fator de produção variável, a produtividade desse valor será decrescente, podendo inclusive assumir valores negativos. Então, isso não seria muito inteligível, né? Inteligente de se fazer. Então, por isso que é necessário a gente analisar esse produto marginal. Então, o produto marginal é atribuído à mudança da produção total provocada pelo acréscimo do fator de produção variável no sistema produtivo. É o que eu falei para vocês, essa continha aqui, eu só explicitei. 10, né? 10 menos 0, 0. 10. 10. 22 menos 10, 12, que é o produto marginal. 36 menos 22, 14. E assim sucessivamente, até chegar num valor decrescente. E aqui é o gráfico que analisa isso. Então, se eu aumento o fator trabalho e há um aumento do produto marginal até certo ponto. Depois que eu aumento muito o fator trabalho, ele tende a decrescer. Seguindo, né, os exemplos, então aqui é o produto médio, é obtido a partir, aqui é produto médio, é obtido a partir da divisão do produto total pela quantidade de fator da produção, de produção usado. Então, eu também já falei para vocês no slide anterior. 10 dividido por 1, 10. 22 dividido por 2, 11. 36 dividido por 3, 12. 52 dividido por 4, 13. 65 dividido por 5, 13. E assim por diante. Aqui percebe-se uma diminuição. Só que o produto médio ele não chega a valores negativos, porque vai estar sempre produzindo. Então, ele com o fator trabalho ele tende a aumentar, mas se eu colocar muito trabalho, ele tende a decair, porque não vai estar sendo custoso para aquela área. Isso é um exemplo de terra, mas nós podemos colocar outros custos fixos. E o que é o custo médio e marginal? Na etapa em que o produto marginal é crescente, ou seja, nessa etapa aqui, ó, quando ele é crescente, o custo é o que? Médio é um fator de produção variável adicionado ao sistema produtivo. Então, acontece uma queda no custo médio. Mas quando o produto marginal passa a ser decrescente, tem-se um aumento no custo médio de cada nova unidade de fator de produção variável adicionada. Isso ocorre porque é preciso adicionar cada vez mais recursos produtivos variáveis ao sistema produtivo para obter o mesmo aumento da produção total. Ou seja, nessa etapa aqui, ó, quando você tem um aumento do fator de trabalho, o produto médio aumenta, né? Então, o custo médio, ele decresce, porque esses trabalhadores aqui, eles estão sendo mais produtivos do que custosos, vamos supor assim. Então, a capacidade de trabalho deles
aumenta, diminui o custo de produção, porque eles estão trabalhando muito mais, não que eles estejam trabalhando mais, mas o fator de trabalho deles é grande. Aí, a partir do momento que há um decréscimo, há um aumento do custo de produção, ao contrário, né, do produto marginal. Então, como a gente pode observar aqui, ó. Então, quando há um aumento do fator trabalho, há um aumento do custo marginal. Só que no começo, ele é decrescente. O custo marginal, o que eu gasto aqui, ó, é menor, por isso que aqui é maior. Então, vamos saber calcular aqui. O custo marginal é definido como o acréscimo do custo total quando se fabrica uma unidade adicional ao produto. Então, a gente tem um custo fixo lá, a gente tem um produto. Então, o que eu gasto para produzir um produto, o custo marginal é R$4, porque eu tenho custo fixo, né? E o custo médio é alcançado a partir da divisão do custo total pela quantidade produzida do bem. Então, seria 14 dividido por 1, que é 14. Aqui, 17,50 dividido por 2, que é 8,75. E aqui, 17,50 menos 14, 3,50. E assim sucessivamente. E o que a gente percebe aqui? Que o custo marginal e o custo médio, eles tendem a diminuir. Só que a partir do momento que adiciona muita quantidade de produto, quando eu tenho muita produção, né, de determinado produto, esse custo marginal ele tende a aumentar. Então, ele diminui e depois aumenta, que é aqui que está falando. O fator trabalho, quando eu aumento o custo, e quando eu aumento não. Quando eu aumento o fator trabalho e aumento o custo marginal, ele tem um decréscimo no início e depois esse custo aumenta. Aqui também no custo médio, ele tem um decréscimo e depois ele aumenta. Então, o custo total fixo e variável, ele é derivado dessa forma, que é o custo total é igual ao custo fixo total. O que é o custo fixo? É o custo com capital, terra, trabalho que foi fixo ali naquele momento. E o variável o custo que variou ao longo do tempo. Então, o custo médio é o custo total dividido pela quantidade e que é isso daqui, ó, o custo fixo total mais o custo variável total dividido pela quantidade. Então, o custo fixo médio é o custo fixo total dividido pela quantidade e o custo variável médio é o custo variável total dividido pela quantidade. E o custo médio é igual o custo fixo médio mais o custo variável médio. Então, vamos analisar aqui nessa tabela. Então, o custo fixo total é R$10, certo? O custo variável total é R$4. Então, para eu adicionar um produto, eu tenho um custo fixo aqui, que é, vamos supor, a terra, que é R$10. O produto. Se eu adicionar um produto, eu gasto R$4, que é o custo variável total. Então, o custo total será R$14, certo? E o custo marginal, R$4. Por quê? É 14 menos 10, R$4. O custo total médio será 14 dividido por 1, que é 14. O custo variável médio é 4 dividido por 1, 4. E o custo fixo médio é 10 dividido por 1. Então, aqui sucessivamente. O custo marginal, 17,50 menos 14, 3,50. O custo total médio será
é 17,50 dividido por 2, porque aumentou a quantidade de produto. Então, 17,50 dividido por 2, 8,75. Aqui, o custo variável médio é o custo variável total, 7,50 dividido por 2. E aqui, o custo fixo médio é 10 dividido por 2. Aqui, ó, a gente percebe que eles estão explicando, ó. O custo total médio é 4. Qual que é o 4? Custo total, dividido por 1. O custo variável médio é o 7, né? Que é igual ao 3, que é o custo variável total, dividido por 1, que é 4. E aqui também, ó, o custo fixo médio é igual a 2, que é o custo fixo total, dividido por 1, que é a quantidade, né? Como a gente viu nessas fórmulas aqui. E o que é o custo no longo prazo? Então, ocorrem mudanças, né, de mercado, você pode aumentar sua capacidade produtiva, aumentando a produção total da empresa. Então, a gente pode aumentar o custo fixo, a gente pode, né, tem essa variação. Então, os custos totais de produção se elevam à medida que se aumenta a quantidade produzida, já que os custos tendem a se elevar com o incremento da produção. Dessa forma, é interessante para o empresário analisar como ocorre a expansão desses custos totais de produção. Então, é relevante analisar isso, porque será que é lucrativo aumentar a minha produção? Porque até certo ponto, aquilo vai me render lucro, mas se eu aumentar demais, será que isso vai continuar me rendendo lucro? Então, é relevante analisar se existe vantagem econômica em ser grande, pois uma empresa grande pode produzir bens a um custo menor por unidade do que uma empresa de pequeno porte, ou ao contrário, pode produzir a um custo mais elevado, reduzindo os lucros. Assim, é importante a análise do custo médio da firma no longo prazo e a partir da curva de custo médio de longo prazo, que o produtor deverá optar sobre sua escala de produção ou nível de produção da empresa. Então, aqui, ó, o ponto de escolha do empresário para o tamanho ótimo da empresa deve ser aquele em que o mínimo de uma das curvas de custo médio de curto prazo, aqui, ó, custo médio de curto prazo, seja igual ao mínimo da curva de custo médio ao longo prazo. Então, é isso daqui, ó, que é a curva de custo médio ao curto prazo, e aqui é a curva de custo médio de longo prazo. Então, quando esses dois se encontrarem, é o nível ótimo que você tem de produção. Então, se, por exemplo, a empresa aumentar muito aqui, ó, a quantidade produzida, mas ela aumenta o custo. Então, se a curva estiver aqui, ó, se a quantidade produzida e o custo médio estiverem nesse ponto aqui, não será bom, porque ela vai estar gastando mais para aquela quantidade também, e não haverá retorno. Então, o nível ótimo seria aqui. Aqui é importante definir qual seria esse longo prazo e qual seria esse curto prazo para analisar. Então, faria, né, esse custo médio a curto prazo e o custo médio a longo prazo para saber qual que é o nível ótimo de produção. Então, os custos no longo prazo são definidos, né, pela economia de escala. São os ganhos que se verificam no produto e nos custos quando se aumenta a capacidade de produção de uma empresa. Então, esse estudo aqui, ela é chamada, né, economia de escala. Por exemplo, tudo depende do tamanho da escala que você está analisando, se é de curto prazo ou longo prazo. Ele dá só essa explicação na apostila, eu achei bem, assim, superficial. Aí, lá no exercício, eu vou pedir para vocês estudarem um pouquinho mais sobre economia de escala.
É, o que é o lucro, né? O importante de tudo aqui que a gente está estudando é para saber se a gente está obtendo lucro mesmo, né? Então, para a gente saber se a gente está obtendo lucro, é necessário que a gente conheça também a receita marginal, que é definida como a variação da receita total da empresa quando se vende uma unidade adicional de seu produto. Então, você tem uma receita lá quando você vende um produto, vamos supor, R$ 10. Se você tem dois produtos e vende esse produto a R$ 20, a sua receita marginal será o quê? 20 menos 10, então seria 10. Então, o produtor rural somente irá maximizar o lucro, obter o maior lucro na propriedade, no ponto em que igualar o custo marginal à receita marginal. Ou seja, o empresário alcançará o maior lucro quando o custo de produzir uma unidade adicional for igual à receita obtida por ela. Então, como a gente observou aqui, ó, né, no custo, né? No custo marginal, eita, o custo marginal seria, ó, o 14 dividido, 14 menos 10, que o custo marginal seria 4. Então, vamos supor que a gente produza, só para ficar igual, que a gente receba, né, R$ 14 com um produto, vamos supor aqui, R$ 14 com dois produtos, vamos supor, e com o produto a gente receba R$ 10. Então, essa receita, 14 menos 10 seria 4. Então, essa receita marginal é igual ao custo marginal. Seria o quê? Um lucro máximo, quando o custo marginal se igualar à receita marginal. Então, essa qualidade, seria a qualidade ótima. O lucro máximo. Então, para se observar o lucro máximo nas condições, né, de mercado dos produtores rurais, como isso essa estrutura, né, se aproxima de concorrência perfeita. E a concorrência perfeita, os empresários rurais não exercem influência no preço de mercado, então eles mais aceitam o preço que tem, né, do que eles controlam isso. Então, o seu preço de venda é fixo, fazendo com que a receita marginal seja constante. A empresa, então, receberá pela próxima unidade vendida o mesmo valor que recebeu pela última. Já o custo marginal, ela apresenta um movimento inicial de queda, depois tem um ponto de mínimo. E após isso, começa a crescer, como a gente já estudou, né? Então, o custo marginal, ele decresce e depois aumenta. Então, é necessário que descubra, né, o ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, que representa a quantidade produzida no qual o lucro é o máximo. Como a obtenção do lucro máximo é um pressuposto, né, da teoria da firma. O produtor produzirá a quantidade que maximizará o custo e isso está inserido nas curvas de custo marginal e receita marginal. Então, é isso, gente. Depois tem os exercícios lá do formulário do Google. Obrigada, beijos, até mais.